Olá! Nessa aula nós veremos o método das características, que é uma técnica bem comum para resolver EDPs, ou equações diferenciais parciais, de primeira ordem. A referência que eu utilizei para montar essa aula foi o livro do Russell Harman, que infelizmente não tem a língua portuguesa, mas se chama Um Primeiro Curso de Equações Diferenciais Parciais. O escopo dessa aula vai ser em resolver EDPs de primeira ordem quase lineares e lineares, que, em poucas palavras, o coeficiente que multiplica o diferencial para quase lineares vai ser em função de x, y, u, e para lineares vai ser em função de x, y. E, antes de eu escrever a estrutura completa, eu vou adiantar uma notação um pouco mais compacta para escrever derivadas parciais, que é a seguinte. Ao invés de eu escrever du, dx sempre, eu escrevo só u e o x aqui como índice. Então, se fosse um y, aqui eu só ia trocar o y. Então, escrevendo aqui, a EDP completa. O y igual a um c de x, y, u. E aqui é a mesma coisa, só que sempre em função apenas de x, y. Bom, o que consiste nesse método? Esse método consiste, ao invés de resolver a EDP diretamente, nós vamos transformar em um conjunto de EDOs. Brevemente explicando. Então, vou dar a interpretação geométrica do porquê isso funciona. Então, para entender por que resolver um EDP com o método das características consiste em resolver um sistema de EDOs, precisamos entender geometricamente, ou seja, uma interpretação geométrica. Para isso, suponha que a gente tem a seguinte EDP quase linear, a de x mais b o y menos c igual a zero. Essa é justamente aquela EDP do início da aula, sendo que a diferença é que eu só ocultei os argumentos da função e passei para o outro lado o c. Agora, suponha que u de x, y é a solução dessa EDO, dessa EDP. Daí a gente pode definir uma função implicitamente, para ficar mais claro. A gente vai passar esse u para o outro lado, menos u igual a zero. Logo, isso aqui vai definir a solução da EDP. E isso vai se comportar como uma superfície no plano tridimensional. Vamos dar a essa superfície a letra S. Então, a gente vai definir uma superfície S. De cálculo 2, nós podemos pegar o gradiente dessa função, que vai ser basicamente derivar em relação a x, y e u. Então, o de x, o de y, menos 1. Mas, ao mesmo tempo, esse gradiente de f, ele é ortogonal ou perpendicular a essa superfície S. Isso vem de cálculo 2. Então, aqui a gente tem um vetor, e aqui é ortogonal. Agora, a gente pode fazer o seguinte truque. A gente pode criar um vetor dos coeficientes da EDP, A, B, C, ou seja, eles se coincidem, e multiplicar esse vetor por esse, ou seja, fazer o produto escalar. Daí, o que a gente vai ter justamente essa EDP aqui, só que é igual a zero, logo isso aqui é igual a zero. Mas, de álgebra linear, ou cálculo 2, nós sabemos que o produto escalar de dois vetores só é igual a zero quando eles são perpendiculares. Assim, se esse vetor aqui ele já é perpendicular à superfície S, então,
para esse vetor K ser perpendicular a esse vetor F, del F, então ele tem que ser tangente à superfície S. Então, o que a gente descobriu aqui? É que em cada ponto da solução desse gráfico, esse vetor K vai ser tangente a essa superfície S. E aí que vai nascer todo o método das características. Por quê? Suponha que nós tenhamos uma curva nessa superfície S. Como esse vetor K ele é tangente em todo ponto da superfície S, então ele vai ser, obviamente, tangente a essa curva. Logo, vamos dizer que essa curva, ou esse feixe, ele pode ser parametrizado por T. Então, esse C vai representar essa curva de T. Daí, como a gente tem um espaço aqui, se a gente derivar, a gente vai obter simplesmente a velocidade em cada ponto dessa curva. dx, dt, du, dt. Então, agora que vem o truque do método das características. O que a gente pode fazer? A gente pode forçar, entre aspas, que essa velocidade, porque a gente derivou um espaço, vou chamar aqui de v, a gente pode forçar que essa velocidade seja igual a esse vetor k em todo ponto. Então, se a gente resolver esse conjunto de EDOs, o que a gente está fazendo é resolvendo EDP para uma determinada curva característica. Então, se a gente tiver uma determinada condição inicial, por exemplo, vamos dizer que eu dei essa EDP aqui, e a seguinte condição inicial, x0, y0, igual a uma função φ de xy. Resolvendo para uma condição inicial específica, nós iremos determinar a solução da EDP para uma determinada curva característica. Abstraindo, o que nós iremos fazer suponha que nós temos infinitas condições iniciais. No caso, para o problema, a gente só vai resolver para uma condição inicial, porque não faz sentido resolver para todas. Com a condição inicial, nós iremos resolver para uma curva característica. E depois, abstraindo, nós temos outra curva característica. E a família dessas curvas características forma esse gráfico. E esse gráfico é justamente a solução da EDP. Então, nós estamos resolvendo para uma determinada curva característica. Por isso, método das características. Então, na próxima sessão da aula, eu irei explicar o algoritmo básico que nós iremos seguir para resolver as EDPs quase lineares e lineares. Dando prosseguimento, como nós queremos que esse vetor K seja igual a esse vetor velocidade, então o que nós iremos fazer é montar o nosso sistema de equações características ou de curvas características. Logo, como um vetor tem que ser igual ao outro, o dx, dt tem que ser igual a o dy, dt tem que ser igual ao b, e por fim, du, dt tem que ser igual a c. Nota que se nós passarmos esse diferencial para o outro lado, a gente não pode fazer isso, né, rigorosamente, mas no final das contas é como se nós estivéssemos fazendo isso. Podemos passar esse dx, esse dt para o outro lado e esse a para cá. Então, o que nós iremos ter, só uma observação aqui, para depois eu generalizar para os outros, vai ficar dx sobre a é igual a dt. Logo, podemos fazer isso para os demais. Então, aqui vai ficar dy sobre b igual a dt, du sobre c igual a dt. Logo, todos os valores, todos os diferenciais de x sobre a são iguais. Tendo isso, o que nós iremos fazer? Nós iremos resolver essa EDO aqui, dy sobre dx, só multiplicando aqui cruzado, b sobre a.
nós iremos ter uma determinada solução. E essa solução, ela vai ter uma constante C1. Porém, o que acontece? Esse C1, ele é para uma determinada curva característica. Não podemos esquecer que nós estamos resolvendo para determinada curva característica. Mas, nós também iremos resolver du sobre C é igual a dx sobre A, ou dy sobre B igual a du sobre C. Essa solução dessa integral vai determinar uma constante C1, C2 no caso. Só que essa constante C2, ela tem que ser igual na curva inteira, ou seja, na curva inteira, essa C2 ela tem que permanecer constante. Mas, em outra curva, ela pode mudar. Mas ela depende da curva que ela está. E a curva que ela está depende dessa constante C1. Logo, o que a gente vai ver nos problemas é que essa C2, ela depende de C1. Isso aqui é uma função genérica, que ela vai poder ser determinada com uma condição inicial, que, como eu já adiantei, é uma função φ qualquer, que vai ser determinada pelo problema, que vai determinar a curva característica. Então, essa constante C1 vai determinar qual curva característica a gente está. Mas, o C2, ela tem que ser... O C2, ela tem que permanecer coerente. Então, por isso que ela tem que depender de uma função cujo argumento é C1. O algoritmo vai ficar bem mais claro quando formos resolver um exemplo concreto, em que vai aparecer todos esses conceitos. Agora, para resolver um EDP de fato, suponha o seguinte exemplo. Derivada parcial de u em relação a x, mais derivada parcial de u em relação a y, igual a u. Agora, e com a condição inicial, u de 0 igual a x. Agora, vamos determinar o primeiro passo, as curvas características. Dx dt é igual a 1, dy dt é igual a 1 e du dt é igual a u. Segundo passo, colocar na notação compacta. Notação compacta. Dx é igual a dy, que é igual a du sobre u. E aqui sobre 1 e sobre 1. Agora, vamos resolver as EDOs. Resolver EDOs. No caso, nós podemos resolver dx igual a dy, dx igual a du sobre du sobre u, ou dy igual a du sobre u. Por isso que essa notação é muito boa, né? Porque você consegue ver quais EDOs você pode resolver. Vou colocar aqui o terceiro passo para poder caber. Dx igual a dy. Aqui, nós teremos que dy é igual a dx, assim, igual a 1. Assim, essa EDO aqui é trivial, então é y igual a x, mais uma constante c1. E dx é igual a du sobre u, mas poderia ser dy igual a du sobre u. Aqui também é uma integral, uma EDO trivial, que vai ficar ln de u é igual a x mais c. Logo, u é igual a e elevado a x mais c, que vai ficar e elevado a x, vezes e elevado a c. Só que e elevado a c também é uma constante. Então, substituímos por outra constante, c2. Mas,
como já visto, esse C1 determina os C2 possíveis através de uma função G genérica. Logo, o quarto passo é determinar a relação entre as constantes. Relação entre as constantes. Sabemos que C2 é igual a G de C1. Dessa equação aqui, dessa equação 1, sabemos que C1 é igual a Y menos X. Logo, C2 é igual a G de Y menos X. Logo, esse U de XY vai ser simplesmente E elevado a X vezes G de Y menos X. Agora, para determinar essa função G genérica, nós temos que usar a condição inicial. Então, aqui é o quinto passo. Quinto passo. Determinar a função G. Sabemos que U de x0 é igual a x e U de xy é igual a E elevado a x vezes G vezes Y menos X. Substituindo, o que nós teremos aqui? U de x0 é igual a E elevado a x, não muda. O Y aqui é 0, então vai ficar G é igual a 0 menos x, que é menos x. Logo, isso tudo aqui tem que ser igual a x, da condição inicial. Então, G de menos x é igual a x sobre E elevado a menos x. Elevado a x, que fica x vezes E elevado a menos x. Agora, nós vamos usar um truque. Vamos fazer o seguinte. Tome z igual a y menos x. Por quê? Podemos substituir aqui, na função g. G é igual... G de z é igual a x. Só que aqui, nota que a gente está pegando o oposto. Então, se é positivo, quer dizer, se temos o sinal de negativo aqui, então vai ficar z menos z, no caso. Porque se fosse menos aqui, ficaria menos com menos mais. Não necessariamente vai ser um número real negativo, né? Obviamente, porque se fosse... Primeiro que aqui não é nem um número em si, é uma relação entre duas variáveis. Enfim. E aqui é 1 sobre E elevado a menos z também. Que fica menos z vezes E elevado a z. Pronto. Agora a gente pode substituir o y menos x aqui. Então fica aqui g de y menos x é igual a x menos y, está negativo, quer dizer, está invertendo, e é elevado a y menos x. Pronto, a gente determinou a função g. Agora a gente tem que substituir aqui. U de xy é igual a E elevado a x vezes x menos y vezes E elevado a y menos x. Isso tudo é igual a elevado a x, que multiplica E elevado a menos x daqui, vezes E elevado a y, vezes x menos y. Isso aqui vai dar 1. Portanto, a solução da EDP com essa condição inicial é E elevado a x, E elevado a y, no caso, x menos y. Recapitulando, então, nós determinamos as curvas características,
Colocando notação compacta, para ficar mais claro quais EDOs a gente tem que resolver. Resolvemos as EDOs. Sempre não esquecer dessas constantes, que elas se dependem entre si, como já visto. Daí, nós vamos determinar as constantes, quer dizer, exibir a relação entre as constantes, e com a condição inicial, nós vamos determinar qual é essa função g para determinar a condição inicial dada pelo problema. É isso. Agora, para um segundo exemplo, vamos resolver essa EDP. X, que multiplica a derivada parcial de u em relação a t, mais que multiplica menos 2xt vezes a derivada parcial de u em relação a x igual a 2t vezes u, em que a condição inicial é o t0 igual a x². Nota que eu usei essa variável t, só que essa variável t ela não tem nada a ver com a parametrização que fizemos no início da aula. Ou seja, ela não tem nada a ver com esse c de t. É muito comum usar também o c de s, a letra s como parametrização, mas a letra tanto faz, o que importa é a ideia da parametrização. Então, nós temos que ter cuidado quando formos determinar as curvas características, ou seja, vamos determinar agora o dx, nós fazemos normalmente dt, só que dt nós já estamos usando essa letra, então podemos colocar outra letra. O s, por exemplo, que é muito usado. dx ds é igual a menos 2xt. Menos 2xt. dt ds é igual a x. E du ds é igual a 2t vezes u. Agora, vamos colocar na notação compacta, ou seja, dx menos 2xt é igual a dt sobre x, que é igual a du sobre 2tu. Agora, vamos resolver as EDOs. Terceiro passo, resolver as EDOs. Primeiro, vamos resolver essa EDO aqui. Depois, essa EDO aqui, com essa igualdade aqui. No caso, esse diferencial com esse diferencial vai formar um EDO. Então, colocamos aqui no verso da folha, 3 dx menos 2xt é igual a dx sobre x, no caso, dt sobre x. Aqui nós podemos cortar, então vai ficar dx menos 2t igual a dt, dx é igual a menos 2t dt. Essa EDO é simplesmente x é igual a t quadrado menos t quadrado mais uma constante c1. Logo, como o que importa normalmente nessa sequência de resolução é a c1, então vamos isolar logo o c1. X mais t quadrado. Agora, vamos resolver a próxima EDO, que é du sobre 2t vezes u igual a, como eu já disse, du sobre 2tu igual a dx menos 2x vezes t. dx menos 2x vezes t. Por fim, vamos cortar aqui, no caso, cortar esse t com esse t, esse x aqui não corta, esse 2 com esse 2, e aí nós vamos ter esse du sobre u igual a dx menos x.
esse x aqui não corta, só risquei aqui sem querer. Daí, nós vamos ter que ln de u é igual a menos ln de x mais uma constante c. ln. Passando esse ln aqui para o outro lado, vai ficar mais. Daí a gente pode usar a propriedade do logaritmo do produto. Então, vai ficar ln de u vezes x igual a c. Usando a definição do logaritmo, teremos que e elevado a c é igual a u vezes x. Só que e elevado a c é outra constante. Então, podemos dizer que u vezes x é igual a C2. Mas C2 é uma função de g de C1. Então, nós vamos para o quarto passo, que é determinar a relação entre as constantes. U vezes x é igual a g de C1. Logo, u de xy é igual a g de C1 sobre x. Agora, o quinto passo, que é determinar aqui essa função g com a condição inicial. Sabemos que a condição inicial é u de x0 igual a x. E sabemos que esse g de C1, deixa eu só completar aqui, é igual a x mais t quadrado sobre x. Logo, a gente pode substituir aqui. U de x0, aqui o x continua x, e fica mais 0 ao quadrado. Então, fica simplesmente g de x sobre x, só que o de x0 é igual a x, devido à condição inicial dada. Logo, g de x, simplesmente x ao quadrado. Assim, vamos fazer o mesmo truque que fizemos na questão passada. Tome z igual a x mais t quadrado. Só uma correção, a condição inicial é u de x0 igual a x quadrado. Então, aqui fica x quadrado e aqui fica x à terceira. Fazendo essa manipulação, nós teremos que g de z é simplesmente x mais t quadrado. Quer dizer, aqui fica z ao cubo. Mas quem é z? É simplesmente x mais t quadrado. Então, fica x mais t ao cubo. Como aqui já está muito poluído, vamos para a próxima folha. Sabemos que g de x mais t é simplesmente x mais t ao cubo. Logo, u de xy é simplesmente x mais t ao cubo sobre x. E essa é a solução da EDP para cada determinada condição inicial. Agora, nota que a principal novidade desse exemplo é não se confundir com a parametrização. No caso, não simplesmente colocar um dx e dt, porque esse t não faz parte daquela parametrização, é simplesmente outra letra. Se fosse um y aqui daria na mesma, e aqui teria que ser um y. É isso, no geral vai ser a mesma manipulação. E outra coisa a se atentar é que essa notação compacta, não necessariamente nós temos que trabalhar com essas igualdades, ou seja, sempre dx menos 2xt igual a du, e assim por diante. Nós podemos fazer outras manipulações, vamos dizer, mais exóticas com essa notação compacta. Mas, para a maioria das EDPs, essa manipulação mais simples sempre vai bastar.